Gravando. Show. Então, pessoal, boa tarde. Todos bem-vindos, né? Só para já avisar vocês, a gente está gravando a chamada, até para depois enviar para todos por e-mail, então não se preocupem, a gente vai estar enviando tanto a gravação da apresentação quanto o PowerPoint que a gente vai apresentar aqui para vocês hoje, tá? Qual que é a ideia hoje? Hoje a ideia é a gente fazer mais um bate-papo, tirar algumas dúvidas pontuais que têm surgido durante a submissão. A gente está num sprint final do edital do Hub RJ. Ele vai até dia 29 agora desse mês, então até terça-feira que vem. A gente já tem recebido nos últimos dias propostas de algumas proponentes, empresas aqui de Angra, a gente tem revisado, eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Então a ideia é falar um pouquinho sobre um ponto que a gente não tocou tanto na primeira webinar que a gente fez, que é a parte de submissão na plataforma, tirar algumas dúvidas sobre documentos e a submissão na plataforma, que para muitos não é tão simples, né? E também abrir para dúvidas de vocês, escutar um pouquinho, se vocês estão conseguindo desenvolver, estão com alguma dúvida, a gente fazer essa troca e ver como é que a gente pode apoiar vocês nesse final de submissão, tá bom? Isa, você pode ir passando, por favor? Para aqueles, se alguém ainda não conhece, a gente está falando do edital 4 de 2025, da FAPERJ, tá? É um edital de apoio para ideação, para empreendedores e projetos inovadores que estão iniciando, onde ele prevê uma execução ainda esse ano, uma execução total de 12, 13 meses, com recursos subvencionados, ou seja, para as empresas que avançarem no projeto, elas vão receber recurso do governo para desenvolver o projeto, tá? O prazo de submissão, acho que é o próximo slide, está até dia 29. Eu tenho acompanhado a FAPERJ e eles não têm alterado cronogramas, ou seja, prorrogado prazos. Não vamos contar com isso. Vamos contar que eles vão manter o prazo até dia 29. Caso ocorra alguma prorrogação, a gente vai ter um tempinho a mais para submeter. Bom, Paulo, mas a FAPERJ tem sido bem certinha com as datas, então eu acho que não vai ter prorrogação nesse caso, tá? Como cronograma, então, da agenda da nossa fala hoje, Isa, por favor. A ideia é falar um pouquinho do objetivo do edital, relembrar as principais regras, tá? O que não pode faltar no projeto de vocês, então a gente tem recebido algumas propostas, tem ajudado, orientado, mas também a gente quer ressaltar alguns pontos que são importantes vocês lembrarem e colocarem na proposta de vocês. Abrir um pouquinho do sistema da FAPERJ, então para aqueles que nunca submeteram, a gente quer mostrar um pouquinho como fazer o passo a passo, a gente elaborou na primeira webinar e deixou disponível para vocês um documento de orientações, né, também contando essa parte do sistema, mas agora a gente foi em mais detalhes. Quero mostrar os próximos passos, a gente está organizando 2 agendas na semana que vem, na segunda e na terça, para conversar com quem tiver com dúvidas, para a gente realmente fazer um sprint final nos últimos 2 dias de submissões, e obviamente é um espaço aberto aqui para vocês trazerem as dúvidas e a gente trocar e ajudar vocês como for possível. Vamos lá. Em relação aos objetivos do edital, então, só ressaltando, é um edital que visa difundir empreendedorismo, a cultura empreendedora no Rio de Janeiro, colocando recursos, então isso é bem interessante, focados não só na capital, mas também no interior do estado. Então, é um ponto forte desse edital em específico, eles estão focando bastante também em expandir para o interior e para outras comunidades, tá? Próximo. E, como regras, lembrando, tem que ser empresas proponentes, né, vinculados ao estado do Rio de Janeiro. Eu já vou trazer um ponto interessante que a gente entrou em contato com a FAPERJ nos últimos dias para confirmar, na verdade, né, é que pode ser submetido por empresas. Tá? A gente estava na dúvida se a submissão tinha que ser, se era proibitivo, por exemplo, ter um CNPJ, etc., e a orientação que a gente teve é que, sim, pode ser uma empresa, uma MEI, etc., submetendo o projeto, desde que seja uma ideia nova, um produto novo. Então, não se pode propor algo já no mercado, já desenvolvido, tá? Porque o edital ele tem toda essa lógica de ajudar na ideação, vai ajudar a validação, depois o recurso para fazer o primeiro desenvolvimento até um MVP, um protótipo. Se alguém já tiver algo desenvolvido e propor isso, eles provavelmente não vão considerar, tá? Então, mas pode já ter uma empresa. Isso foi uma confirmação importante, que a gente estava na dúvida aqui com algumas empresas se podia dizer que já tinha um histórico, etc. Isso foi orientado que pode, tá? Mas lembrem que, se a orientação é para um edital onde o que vai ser proposto é algo novo, vocês têm que montar toda a proposta, todo o objetivo, todo
escopo, né, de vocês para algo diferente, tá? Não pode colocar um produto que já está no mercado. E o edital, no próximo slide, por favor, ele é dividido em 3 fases. A primeira fase vão ser até 250 empresas que vão ser aprovadas, proponentes. Então, é um escopo bem amplo, tá? Nesse ponto, vocês vão receber algumas capacitações, essas 250, vão poder alterar depois o orçamento, vão receber apoio para organizar melhor a proposta, e aí sim vai ter uma nova etapa nos próximos meses para começar a filtrar, e até 150 vão ser selecionados para as etapas seguintes, a 2 e a 3, e essas duas têm um recurso subvencionado. Então, não se preocupem tanto ainda com o orçamento, vocês têm que enviar um orçamento, a gente vai mostrar depois, bem organizado, factível dentro do projeto, mas vocês vão ter um tempo depois para organizar nas fases seguintes também, se alguma dúvida ou alguma alteração for necessária, tá? O importante é mandar um bom projeto agora, estar classificado entre essas 250, depois vocês vão ter mais um tempo para melhorar o projeto, e aí o Parque, a Fundação 7 vai estar aqui apoiando vocês também nessas outras semanas de validação, de projeto, para melhorar, tá? Pontos principais de elegibilidade, só para deixar todo mundo nivelado, de 2 a 5 membros, então tem que ter 2 membros. Chegaram perguntas se podia colocar uma pessoa só, não tinha outro, vocês vão ter que colocar pelo menos 2 membros cadastrados na plataforma. Então, quem ainda não entrou na primeira vez ali na plataforma da FAPERJ, já, por favor, já vão entrando, já vão fazendo cadastro. Não é um cadastro muito complexo, mas leva um tampinho pela primeira vez, então já vão fazendo, tá? Vocês vão ter que depois vincular todos os membros dentro do projeto. E sempre quando mais vocês conseguirem colocar de membros de equipe dentro, melhor. Então, se já tiverem 4, 5 pessoas na equipe, coloquem todas essas, isso dá fortalece a proposta, tá? Todos têm que estar dentro do estado do Rio de Janeiro. Se vocês colocarem que estão em outro estado na plataforma, ela até vai travar, ela não vai deixar vocês iniciarem a proposta, tá? E vocês têm que ter um currículo de vocês, tem que estar bem atualizado. Então, quem ainda não tem um currículo atualizado, já ajustem, já preparem, porque isso vai ser importante na hora da submissão de vocês na plataforma, tá? E indo para a proposta, levantando os principais pontos, Isa, por favor. Vou começar já ressaltando que a gente está revisando os projetos de todos os proponentes que quiserem enviarem para a gente, tá? Então, uma mensagem que eu quero já frisar, e essa é uma informação importante para todos, que mandarem até o final do fim de semana, então até domingo, para o nosso e-mail. Vou pedir para a nossa equipe colocar novamente aqui no chat, e a gente vai trazer isso depois, vai mandar por e-mail para vocês, lembrando isso. Mandem a proposta de vocês, a última versão que vocês tiverem, amanhã, sábado, domingo, para a gente conseguir revisar para vocês, dar uma última orientação, e vocês conseguirem melhorar o texto até terça-feira, tá? Mandar terça-feira vai ficar muito em cima, até a gente conseguir revisar, até vocês conseguirem melhorar o texto. O ideal é que vocês mandem isso durante o fim de semana no máximo, tá? A gente consegue revisar para vocês rapidamente na segunda-feira, para vocês ainda terem tempo de fazer os ajustes e subir na plataforma. E, por favor, não deixem para a última hora de terça-feira. Não tem horário definido no final, então imagino que é até o final do dia, tá? Mas, por experiência nossa, às vezes no último dia trava a plataforma, algum problema no cadastro de vocês, vocês tentam entrar em contato com a Fundação, com a FAPERJ, ela demora. Então, cuidem com isso. O último dia é meio caótico. Tentem terminar a proposta, se possível, já na segunda-feira, tá? A plataforma a gente vai mostrar, a Isa vai mostrar, ela permite que você comece a submissão, salve, ela fica salva lá, se você depois retornar, ela está salva. Então, já comecem o quanto antes a colocar as informações lá dentro, tá? Para não deixar para a última hora. Esse realmente é um apelo que eu dou para a gente não perder propostas por erro de plataforma no último dia, e às vezes acontece, tá? Faz parte, às vezes os sistemas não estão prontos para receber um volume grande de propostas no último dia, tá? Lembrem que vocês também vão ter que enviar vídeos, tá? 2 vídeos de até 4 minutos, um falando sobre a proposta e um sobre a equipe, né? Focado em perfil das pessoas, motivação da equipe, etc. São vídeos simples, gente. Quem conseguir, obviamente, fazer um vídeo bonitinho, apresentando talvez um PowerPoint, gravado numa plataforma como o StreamYard, por exemplo, ou você entrar numa chamada do Meet com alguém e gravar, fica melhor, ajuda na avaliação. Mas quem não conseguir, faz um vídeo horizontal, vertical, desculpa, gravando uma fala, explicando, com um bom áudio, já é suficiente, tá? Os vídeos são obrigatórios, então não esqueçam dos vídeos, tá?
Ajuda muito o avaliador. Eu sou avaliador, a nossa equipe é avaliador de outros projetos. A gente sempre olha os vídeos porque facilita o entendimento. No vídeo, às vezes, a gente consegue transmitir informações que a proposta escrita, às vezes, não esclarece tão bem. Então, os avaliadores, eles vão ver os vídeos de vocês. Um vídeo com áudio muito ruim, uma iluminação ou com alguns problemas, traz uma impressão de pouco comprometimento, tá? Então, tentem já gravar os vídeos também com antecedência. E o roteiro do vídeo, basicamente, é aquele roteiro da própria proposta. Então, no primeiro vídeo, que é o resumo técnico, né, você tem que explicar qual que é o problema que vocês querem resolver, por que isso é relevante, qual que é a proposta de solução, qual que é o estágio dela agora, para quem que serve, etc. Tá? E os potenciais dela de mercado, de inovação. Em relação à equipe, explique rapidamente quem são as pessoas que vão participar do projeto, quais são as experiências delas, como elas se complementam, né? Então, eu tenho a experiência de desenvolvimento, a experiência de mercado ou de gestão, e que elas sejam suficientes para o projeto. Então, o avaliador vai querer entender se vocês, como equipe, têm a competência, a experiência para desenvolver o que vocês estão propondo, ou se vocês vão buscar parceiros, outras pessoas depois para complementar, junto com as contratações que vocês vão poder fazer utilizando o recurso. Mas essa é a lógica dos vídeos, tá? Então, pior cenário, gravem ele vertical, num ambiente com som bom, tá? Testem umas 2, 3 vezes, gravem algumas vezes se for necessário, mas com uma fala bem concisa, bem clara, para o avaliador conseguir entender. Para aqueles que conseguirem elaborar uma proposta, uns slides, etc., tentem gravar via Meet, como a gente está fazendo aqui na chamada. Então, entre com alguém da equipe de vocês, comece a gravar enquanto vocês vão falando e apresentando um PowerPoint, por exemplo, depois isso fica gravado um vídeo de 4 minutos, é suficiente, tá? E não errem, por favor, na questão dos 4 minutos. Se eles forem rigorosos, eles podem desclassificar ou tirar ponto de vocês se vocês estourarem. A depender do tipo de avaliação, eles são bem rigorosos quanto a isso, então não vamos errar também nesse detalhezinho, tá? E, voltando na proposta, a gente trouxe aqui de novo todos os itens básicos. Vocês vão ter esses quadrantes para colocar lá na plataforma. Então, escrevam a proposta, aqueles que não começaram ou ainda estão desenvolvendo, mandem para a gente nesses itens específicos, tá? Então, no problema, obviamente, tem que estar explícito o que vocês estão resolvendo, quem que tem esse problema, se é uma empresa, se são pessoas, ou o que elas fazem que elas não estão conseguindo fazer, o quanto que isso impacta na vida das pessoas ou nas empresas. Então, se conseguir dados, né, de relevância, isso é importante para colocar no problema. A motivação de vocês, então, por que vocês resolveram propor uma solução para esse problema? Da onde que surgiu? Isso é uma coisa que acontece comigo, eu tenho um familiar que teve esse problema, eu trabalho com isso há muito tempo e eu vejo esse processo ineficiente. Então, a motivação é muito importante quando a gente olha um projeto, uma ideia, tá? Obviamente, descrever bem a solução. Então, se vai ser um aplicativo, descreve um pouquinho mais como é que ele vai funcionar, se ele tem algum diferencial, se ele é para Android, se é para iOS, se ele vai ser conectado com uma versão web. Tenta trazer um pouquinho mais de detalhes, mesmo que vocês ainda estejam na ideia, para ficar um pouquinho mais complexo, mais profundo, tá? Porque isso também vai valer ponto para vocês. Público-alvo, obviamente, quanto mais informações vocês conseguirem juntar e mostrar que vocês têm conhecimento, que pesquisaram, isso também é muito bem visto pelos avaliadores, essa orientação que a gente tem feito nas revisões. Então, uma coisa é falar que minha solução ela serve para todas as empresas de agro do país, etc. A outra é trazer um dado de quantos produtores existem, se existem diferentes tipos de tamanhos, grandes, os médios produtores, trazer um dado do Rio de Janeiro, um dado de Angra, tudo se for possível, se vocês conseguirem, isso vai fortalecer bastante a proposta de vocês, tá? A equipe, como eu comentei, currículos bem atualizados, mostrando experiência de trabalho e experiência acadêmica relacionadas à proposta. Então, claro que você pode falar que fez um curso, fez um mestrado, um doutorado, alguma coisa numa área X, mas tente evidenciar principalmente as experiências que vão ajudar vocês no projeto, tá? O avaliador, quando ele olha para a equipe, ele quer saber se a equipe de vocês tem o que é necessário para desenvolver isso, tá? E se vocês tiverem alguma dificuldade ainda, eu não tenho a competência de desenvolvimento de aplicativo, não tenho medo de mostrar. As startups, elas têm gargalos, têm deficiências, elas estão começando, isso faz parte, mas mostre já o que vocês vão fazer para solucionar isso. Então, olha, eu tenho experiência de mercado, eu conheço esse problema, eu sei desenvolver isso, mas falta ainda um apoio para desenvolver inteligência artificial, não sei. Aí eu pretendo achar um sócio, ou contratar alguém, ou contratar algum serviço de terceiro. Evidencie isso na proposta, isso também é muito bem visto, tá? Quando vocês mostram que ainda não estão perfeitos, mas vocês mostram o que vocês precisam fazer para chegar lá, tá bom?
E mercado e modelo de negócio, principalmente entender se já existe concorrente, se vocês, como vocês vão monetizar isso. Isso, obviamente, são premissas, vocês ainda estão começando, estão em ideação ou em validação dos projetos de vocês, mas mostram que vocês já têm uma estratégia que vocês aí vão validar, vão testar e vão evoluir ao longo do tempo, tá bom? Ressaltando, 29/4, terça-feira, final do dia, última data, e não vamos considerar, então, uma prorrogação. Se ela vier, bem-vinda, mas não vamos pensar nisso, vamos focar em finalizar os projetos, de preferência até segunda-feira, tá, gente? Para evitar a questão da plataforma no último dia. Tá bom? A gente vai enviar, depois dessa apresentação, essa gravação, os links depois, de novo, e o e-mail nosso para vocês mandarem. Lembrem de mandar para a gente. A gente adora e tem bastante experiência em revisar projeto, então a gente vai ler o projeto de vocês, vai dar orientações, vai tirar dúvidas, e se vocês não tiverem mais dúvidas na segunda, a gente vai fazer os mutirões ali na segunda e na terça para ajudar vocês também, tá? Então considerem isso e aproveitem esse apoio que o parque está dando para vocês. Queres fazer essa partida dos documentos? Certo. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Todos estão me ouvindo? Tá tudo certo? Tá bem. Então, só repassando, né, aqui é a fase do que o Thiago já trouxe, tá, para vocês, e aí é a fase do ingresso, do que eles vão olhar ali no edital, né, do ingresso da fase 1. Então, ali no edital vai ter, ingresso da fase 1, 2 e 3, né? A gente aqui estamos nos atendo na fase 1, tá? Então, o que vai cortar na fase 1, o que eles vão olhar, quais vão ser os méritos da fase 1, é isso que a gente trouxe aqui nessa apresentação para vocês. Então, aqui, a análise da conformidade vai ser olhado para vocês ingressarem na fase 1. A análise do mérito preliminar das propostas. O mérito preliminar das propostas, o que é? Está aqui nesse quadro ao lado, tá? O mérito preliminar das propostas tem a ver com o julgamento ali que o Thiago trouxe, né, dos avaliadores, que eles vão olhar essas propostas. Está coerente o que vocês trouxeram com o que vocês estão propondo, com tudo que vocês vão falar durante o projeto de vocês? A proposta está coerente com o mercado que vocês estão querendo atingir, com os dados que vocês estão trazendo? Tudo isso tem que se conectar, tá? Tem que ser um texto que se conecta uma coisa com a outra. A coerência eles vão olhar, tá? A proposta também, ela tem que estar classificada ali, né, pelas diretrizes que eles colocaram, tá? E as documentações, elas têm que estar todas elas completas, tá? Para depois ter a classificação final ali. Então, quais serão as etapas, né? O preenchimento do formulário no sistema da FAPERJ, que depois eu vou passar ali passo a passo com vocês, a gente vai olhar certinho e com calma, tá? E esse formulário, ele tem que ser preenchido corretamente e de forma... não tem como vocês não preencher ele de forma completa, porque vocês vão ver que vocês não vão conseguir passar para outra fase dentro do sistema, tá? Algumas pessoas aqui, eu acho que tem pessoas que já devem ter o cadastro lá, né, no sistema, mas outras, às vezes, vai ser o primeiro acesso, né? E aí a gente vai dar algumas orientações ali, mas quem já tem, é importante também olhar se está com o cadastro atualizado, desde endereço, tá? Endereço do e-mail, endereço residencial, precisa estar tudo atualizado, tá bem? Essa questão de cadastro, gente, não é nada complexo, tá? É um processo comum. Todas as fundações de amparo, FINEP e outras fontes de financiamento vão pedir um cadastro atualizado, que depois vai ser a forma como eles vão conectar com vocês, comunicar, etc. Então, cuidem, atente, como a Isa comentou, tá? E para cada etapa que vocês forem completando, vocês vão avançando dentro da submissão, e isso fica salvo. Então, já comecem, já tentem entrar lá, já testem colocar um título, depois vocês podem voltar e alterar, não se preocupem, tá? O importante é já começar a usar o formulário para se adequando ali.
Isso. Aí, a segunda etapa que vai ser olhado também da documentação é a declaração de anuência. Ali está pequenininho, informações demográficas. Qual que é essa declaração de anuência? É o fato de que só vai ser validado as propostas de moradores do Rio de Janeiro, né? Então, do estado do Rio de Janeiro. Então, vamos supor, eu, Isabelle, eu quero propor minha ideia, né? E sou aqui de Santa Catarina. Eu fiz o meu cadastro ali no sistema e eu coloquei a minha residência aqui de Santa Catarina. Eu fiz de teste, né, para acompanhar ali com vocês. Eu já seria desclassificada, tá? Mas eles querem, além disso, além de vocês colocarem no sistema que vocês têm residência, vocês precisam apresentar um comprovante de residência ou uma declaração, tá? A declaração vocês vão ter que, tem um modelo ali, tá? Mas aí vocês vão ter que assinar, mas se não, vocês têm que apresentar um comprovante de residência, tá bem? Seguinte, eu não vi aqui se teve uma pergunta, mas depois a gente vai ter espaço para pergunta, eu vou seguindo, tá? Aí aqui, currículos, a gente vai ter o currículo do proponente e o currículo da equipe. O currículo do proponente, ele vai ter que ser um currículo um pouco mais completo, tá? E ele vai ter que vir conforme até os últimos 5 anos. Então, ele é um currículo mais completo, mas até 5 anos. De 5 anos para trás, ou seja, até 2020, antes de 2020 não conta, tá? Então, o que o proponente fez antes de 2020 não vai estar contando ali. E aí, os outros membros da equipe também precisam estar ali no sistema da CISPAGESP, mas eles não vão ter um currículo tão, não precisa ter o currículo tão grande assim. Vai ter, no máximo, 1.500 caracteres, tá? Então, vocês cuidem também, porque eles são capazes de contar os caracteres, já que tá no edital, tá bem? Nesse ponto, gente, não coloquem também informações mais antigas, não tenham medo, foquem nas mais recentes. Então, eu sou formado há 10 anos em administração, bota que tu fez o curso de graduação lá em 2010, sei lá, por exemplo, mas dá mais ênfase, obviamente, porque é onde vai ser mais pontuado, nas experiências, principalmente profissionais recentes. Tá? Então, o que eu fiz nos últimos 5 anos, esse é o foco deles. Mas questão de estudo, etc., podem colocar o mais antigo, até para eles saberem a graduação de vocês, etc., mas ênfase nos últimos 5 anos é onde a pontuação vai estar, beleza? Isso. Aí, os outros membros também, eles precisam todos estar cadastrados, tá? Então, todo mundo tem que entrar ali e fazer o seu cadastro no CISPAGESP, tá? Todo mundo vai ter que entrar lá no CISPAGESP e fazer o seu cadastro, tá? Porque na hora que for submeter o projeto, todo mundo já vai ter que estar cadastrado lá, tá? Para não dar imprevistos e para não deixar para a última hora. Então, todo mundo já vai lá e já faz o seu cadastro. Porque tem que vir um e-mail também, você tem que confirmar o seu e-mail, então já vai lá e já garante, tá? Aí vocês têm que também apresentar um cronograma detalhado da execução do projeto, tá? E aí tem o orçamento e a proposta orçamentária. Então, tanto o orçamento quanto a proposta orçamentária, ambos têm que ser detalhados, tá? E aí ele não coloca o que vocês vão ter que gastar esse valor, né? Vocês têm que gastar X valor com desenvolvimento de tecnologia, X valor com produto, X valor com RH. Eles não falam isso, mas vocês têm que apresentar um orçamento, tá? Então, esse orçamento que vocês têm que se ater. Qual que é o meu projeto e o que eu imagino gastar? Então, não precisa ser algo muito detalhado, tá? Até a gente orienta que não seja tão detalhado para vocês depois não caírem, não dar tiro no próprio pé, como a gente fala, né? Mas precisa apresentar um orçamento, tá? E aí, esses dois pontos, gente, desculpa, Isa, só para complementar. A questão do orçamento, fica bem claro que vocês vão ter depois um espaço para revisão durante as fases seguintes, tá? Porque eles entendem que eles vão orientar vocês e vocês vão poder fazer ajustes. Então, nessa primeira,
Não precisa colocar 40 itens diferentes de orçamento. Isso vai gerar uma complexidade para vocês conseguirem os exemplos, orçamentos, etc. Vai demandar tempo de vocês e pode acontecer erros ali. A gente tem que focar em 3, 4, 5 coisas principais que a Isa vai mostrar, vocês vão ter que colocar comprovantes lá dentro, tá? Pelo menos de um exemplo de um orçamento para justificar o valor que vocês estão colocando, tá? E em relação ao cronograma de execução, é basicamente colocar assim, no mês 1 até o mês 4, eu vou fazer análise de requisitos, do mês 3 ao 5, eu vou fazer o desenvolvimento do software, do 6 ao 7, eu vou fazer atividade de validação, não sei o quê. Então, são, sei lá, de 5 a 10, 15 macroatividades, em quais meses, de acordo com a plataforma, né, quais atividades vão acontecer. Então, não precisam também colocar muito detalhado, 50, 100 atividades, mas também não adianta colocar 2, 3, só porque aí fica um cronograma muito simples, tá? Chat GPT da vida, se vocês botarem o resumo do projeto de vocês, pedir um cronograma detalhado com mês e atividade, ele dá exemplos. Ele faz muito bem isso, tá? Depois vocês podem elaborar em cima disso, mas ele ajuda bastante a montar as macroatividades, vamos dizer assim. Beleza? E aí, os últimos 2 pontos são os vídeos que já foram falados, né? Tanto o vídeo da proposta quanto o vídeo da equipe, e aí o termo do outorga, tá bem? Essas são as etapas para vocês estarem em conformidade com o que é pedido ali no edital. Então, qual que é o sistema da FAPERJ, né? Que é o CISPAPERJ. Aqui a gente tem a FAPESP, e aí o FAPESC, FAPERJ. Pessoal, quem aqui já tem o cadastro no CISPAPERJ? Temos uma pessoa que eu vi se manifestar ali. Aqui, é o Paulo. Tá, então vamos lá. O manual, o edital, ele traz ali o link de um manual. Ele traz o link ali de um manual. Esse link, ele também está aqui na apresentação. Vocês vão clicar e vai ter o link aqui do manual do usuário, tá? Vocês podem, quando vocês forem fazer a inscrição e submeter o projeto, eu sugiro que vocês abram esse manual, tá? E vão fazendo junto, e para ter ali o manual, caso surja alguma dúvida, vocês vão ter o manual junto, tá? Beleza, o manual está aqui para vocês utilizarem. Mas vamos lá. Essa daqui tem o link aqui do CISFAPERJ. Essa daqui é a capa do CISFAPERJ. Qual que é o passo a passo? Esse é o meu primeiro acesso. Vocês vão clicar aqui embaixo, ó. Esse é o meu primeiro acesso. E aí vocês vão ter a opção de se cadastrarem como pessoa física ou como pessoa jurídica, tá bem? E aí aqui vocês vão ter, como pessoa física, vocês vão poder colocar aqui os seus dados, né? Aí quais vão ser as informações necessárias que vão ser solicitadas? Dados pessoais, dados de contato, vínculos institucionais, área do setor de atuação, escolaridade, formação acadêmica, currículo resumido, vai pedir currículo Lattes ali, o link, né? E experiência profissional. Eu fiz esse daqui como teste, assim, e ele me pediu essas informações. Documentos que você precisa ter em mãos, né? Número de CPF, comprovante de residência, para você saber os números ali, caso você não saiba decor, número do título de eleitor, currículo Lattes, o que ele vai pedir também é o número que eu não coloquei aqui, é o número da identidade, o órgão expedidor da identidade, a data da emissão da identidade, tudo isso ele solicita ali, tá? Para pessoas físicas. Para pessoas jurídicas, informações necessárias, aí aqui tem os dados da empresa, dados dos representantes legais, tá? E aí devem estar previamente cadastrados já as pessoas físicas representantes legais da empresa, tá bem? E aí, especialmente dos setores de atuação, especialidades dos setores de atuação, o histórico institucional e atividades já realizadas e dados financeiros. Aqui nos atividades já realizadas, eu sugiro vocês terem um pouco de cuidado, tá? Por quê?
lembrando que o edital é para ideação. Então, lembrem-se que o que vocês colocarem aqui em atividades já realizadas, eles podem olhar e bater com o que vocês vão colocar no edital, tá? Com um novo projeto. O projeto que estiver, vocês vão estar colocando ali como ideação, ele não pode estar como atividades já realizadas, porque vocês vão estar colocando como um novo projeto. Ele tem que ser ideação. Então, cuidem com o que vocês vão colocar aqui, quem vai fazer o cadastro como pessoa jurídica do atividades já realizadas, tá? E aí, os dados financeiros, documentos recomendados, né, CNPJ, contrato social e documentos dos representantes legais, tá bem? Não sei se você quer complementar alguma coisa, Thiago, não? Posso tocar. Aí, agora a gente vai para a submissão das propostas. Aqui, vocês vão ver, vai ter um cantinho, vai ter aqui do lado, o meu CISFA, FAPERJ. meu CISFAPERJ, FAPERJ. Aí a gente vai solicitar um fomento novo. Qual que vai ser o fomento novo que a gente vai solicitar? O do edital da FAPERJ número 04/2025, que é o edital que a gente está conversando aqui, tá? E aí, lá vai abrir uma caixinha. Nessa caixinha, a gente vai ler lá que vai aparecer várias informações sobre o edital, que nós já vamos ter as informações, né? E vai pedir para vocês aceitarem, tá? Pode falar, Paula. Só lembrando que para participar desse edital tem que ser como pessoa física. Então, nesse cadastro, você tem que fazer como pessoa física para poder participar desse edital, tá? Uma dos critérios. Isso. E o legal é que depois que vocês fizerem esse cadastro pela primeira vez, vocês vão poder participar de outros editais que a FAPERJ vai lançando ao longo do ano e a gente deve apoiar vocês também, tá? Por isso que é tão legal participar de um edital dali no sistema, já fazer o primeiro processo, vocês vão poder participar de vários outros depois, focados em empreendedores que estão na universidade, etc. É bem legal e a gente vai sempre listando para vocês também, tá bom? Isso aí pode fazer o cadastro da empresa como CNPJ, mas nesse edital é apenas o seu cadastro como pessoa física. Então, você poderia fazer os dois, né, para já ter, para outros editais, mas nesse você tem que entrar com o seu cadastro de pessoa física. Está ali como pessoa física, então, né, Paula? Tá. Então, confirmando, é só pessoa física, pessoal. E aí, a gente coloca ali os aceites, tá? Vai aparecer uma caixinha, vocês vão aceitar. E aí tem o que a gente vai ter que preencher. O local da execução do projeto, as áreas de conhecimento dos setores, os dados gerais do projeto e a equipe envolvida. Aí, como fazer? A gente tem que acessar aqui sobre a inclusão do orçamento. Aí, na inclusão do orçamento, a gente vai ter que... A gente, né? Vocês vão ter que detalhar separadamente sobre os serviços, tá? O que vocês vão colocar ali, conforme os serviços que vocês optarem, né, colocar, vocês vão ter que... Tudo que vocês informar, vocês vão ter que adicionar o PDF com anexar o orçamento correspondente. Então, se vocês adicionarem aqui, uma listinha sobre, solicitou colocou ali o valor o orçamento de software, né, de programação, algo assim, vocês vão ter que colocar ali o PDF, nem que seja um print, né, com o valor do que vocês estão apresentando ali. Não dá para só vocês colocarem o item, tá? Vocês vão ter que colocar o anexo, tá bem? E aí vocês também têm que informar a descrição, tá? O valor e a quantidade. Então, assim, vamos supor que eu vou precisar de uma ampola ampola de remédio, alguma coisa assim. Se eu preciso da unidade, eu vou ter que colocar o valor da unidade, mas eu não vou precisar só de uma para o meu projeto, eu vou precisar de 100. Vou colocar o valor da unidade
multiplicada pela quantidade total que eu vou utilizar, que eu imagino que eu vou utilizar no projeto. Então, vai ser, a unidade é 4,50, mas eu vou, né, R$4, mas eu vou utilizar 100. Então, eu vou fazer 4 vezes 100 e eu vou colocar o valor total, tá? Ou 4 vezes 1.000. Então, eu tenho que colocar o valor da unidade e o valor total, tá bem? Por isso que o interessante é tentar simplificar um pouquinho, gente. Não colocar 30, 40 itens diferentes, isso vai gerar uma complexidade para vocês montarem esse orçamento na plataforma. Tentem achar 3, 4, 5 contratações que englobem tudo isso e fica mais fácil, tá? Se possível. E aí, aqui, sobre os dados dos fornecedores, né? O que vocês vão ter que colocar, assim? Vocês precisam apresentar a razão social do fornecedor que vocês estão apresentando ali, o CNPJ dele, a descrição do produto ou serviço do que vocês estão colocando, aí o valor unitário total, que eu já tinha falado, e a data do orçamento. No edital diz que o orçamento, ele não pode ser superior a 60 dias, tá? Então, ele tem que ser inferior a 60 dias. E aí, a validade da proposta. Se nesse orçamento que vocês pediram, alguns mandam com validade, né? E alguns fornecedores. Então, você tem que apresentar ali a validade, tá? Alguns não mandam com validade e você, às vezes, não precisa, tá? Mas o orçamento, ele tem que ser menor de 60 dias, tá? Abaixo de 60 dias. Pode pegar na internet, né? Algumas coisas, alguns produtos, né? Isso é Sim. permitido, né? Então, Sim. por exemplo, eu vou comprar algum material, alguma coisa, você consegue pegar alguma precificação na internet, tá? Materiais, etc. Só lembrem, por exemplo, vou pegar em algum site, algum fornecedor, você tem que achar a razão social dele, o CNPJ. Só colocando o nome da empresa, a razão social, o nome da empresa, CNPJ no Google, vocês conseguem esses dados de forma simples, tá? A questão aqui até materiais nacionais e importados, né? Que o importado é justamente isso, assim, eu consigo pegar de sites, fornecedor de site importado, mas desde que eu apresente a documentação, tá? Então, ele vai ter um correspondente aqui no Brasil que seja capaz de ter CNPJ, razão social, ele tem correspondente no Brasil? Aí, beleza. Mas se eu não conseguir um correspondente dele no Brasil, aí já é mais difícil de eu apresentar esse orçamento, tá? Então, muitas vezes, eu consigo pegar ali, mas eu preciso ver se ele tem correspondente no Brasil. Muitas vezes eles têm nem que seja um escritório de contabilidade, de advocacia, mas eles têm alguém que os represente no Brasil, tá bem? O mais fácil nisso aqui, gente, é serviços de terceiros. Então, uma pessoa jurídica, uma empresa que presta serviços, ou uma pessoa física para prestar serviços de desenvolvimento, ou de contabilidade, ou de design, ou de, sabe, de alguma coisa, de algum serviço. Dessa empresa, geralmente, consegue mandar um orçamento para vocês, um e-mail, um PDF, etc., e vocês já conseguem justificar. E geralmente é um valor um pouco mais alto, com algumas contratações vocês já conseguem fechar o valor, tá? Se for pegar vários materiais, você tem que pegar um orçamento para cada tipo de item diferente. Então, isso pode gerar uma complexidade que, pelo tempo que vocês têm, pode ser mais complicado, tá? Então, a minha sugestão é tentar simplificar um pouquinho, se vocês conseguirem, de acordo com a demanda do projeto de vocês, colocar algumas contratações, alguns materiais, e depois, se tiver espaço, deve ter na próxima fase para ajuste de orçamento, aí vocês detalhem um pouco mais, tá bom? Isso. E aí, para finalizar aqui, vocês vão ver que vai ter um cronograma do projeto, modelo disponível no sistema. Por quê? Porque vai ter um modelo do cronograma no sistema, tá? E vai ter um modelo do cronograma no edital, tá bem? Então, assim, o que acontece? Vocês vão preencher o modelo do cronograma no edital, e vocês vão baixar o modelo que está no sistema e vocês vão também preencher e colocar ali. Porque são 2 modelos de cronograma. Um é o que o sistema pede, e vocês vão preencher e colocar ali no sistema, que é o do sistema, e o outro é o que é o do edital. O do edital vocês vão colocar como documento anexo do edital, tá? E o outro é o do sistema, que é relacionado ao sistema.
tá bem? E aí, depois de vocês fazer isso e passar tudo isso, vocês fazem o seguinte, vocês vão lá e salvam como rascunho. Ou vocês podem ir fazendo fase por fase e ir salvando como rascunho. Podem ir fazendo, vão salvando como rascunho, pode ir revisando, mas não envia de supetão, assim, pega e envia. Pega, vai, olha, antes de enviar, salva como rascunho. E aí você tem como ir em imprimir. Eu já abro ali para vocês. Aí vocês imprimem, olha como é que tá, olha como vai vir em PDF, olha tudo como é que tá, se tá certinho, do jeito como vocês querem que esteja, se tá batendo tudo como tá no edital, se tá batendo com tudo como a gente colocou aqui na apresentação, e aí vocês voltam lá e vejam se tem que alterar alguma coisa, se não tem, aí vocês clicam em enviar, tá? Agora, aqui eu tinha colocado o cronograma, mas eu acabei não conseguindo baixar o modelo que estava lá no sistema. Agora eu vou abrir aqui, eu só vou sair da apresentação, e eu vou abrir aqui o sistema que está aberto no meu... O que a Isa vai conseguir mostrar para vocês é que quando vocês vão colocar nas caixinhas lá o texto, não fica visual todo o texto ali, ele fica meio estranho. Então é legal vocês colocarem para imprimir, para ver como ele vai ficar depois na visualização do avaliador, para ver se não ficou um texto muito colado, se deu algum problema de configuração, não sei, tá? Então é sempre bom, antes de enviar tudo, vocês botam ali para imprimir, para ver como é que fica a proposta no final, para ver se fica mais, se não teve algum problema de grafia, se não juntou alguma coisa, não cortou algum texto na hora de vocês transportarem o texto de vocês que vocês estão fazendo fora da plataforma para a plataforma, tá? É só um cuidado mesmo, que a gente já viu, o pessoal já recebeu propostas que começavam num texto, num parágrafo, e terminava no meio de uma palavra, ou seja, a pessoa, quando foi submeter, na hora de copiar e colar, aconteceu algum probleminha, ela copiou e não verificou se o texto foi, daí foi só metade. E aí o avaliador não tem o que fazer, ele acaba avaliando com o que foi enviado, tá? Isso. Vocês vão entrar aqui, ó, vai ter o meu, aqui no meu CISPAFAGES. FAPERJ, meu Deus, gente, FAPERJ. CISFAPERJ, meu CISFAPERJ. Aí eu já fui lá no solicitar um novo projeto, né? E aí eu já solicitei aqui o do programa, que é o do edital. Que aí vocês podem ver aqui, ó, que tá o sigla 04/2025, que é o Hub Startups, né, ó. Startups, não sei o que, nananã, que é o nome do edital. Aí aqui, ele pediu para eu colocar um nome. Eu coloquei qualquer nome que veio aqui, que eu coloquei Centro Universitário Fluminense. Eu coloquei o primeiro nome que veio aqui. Aí aqui eu não preenchi. E aí aqui eu coloquei, mas vocês vão colocar o nome de vocês, né? O nome da empresa. Ou o nome de vocês, né? Mas o nome da startup, enfim. Aí aqui eu coloquei endereço, tá? Telefone, tá? Aí aqui vai para o próximo. Área e setor. Aí qual que é o setor que vocês atuam? Qual que é o setor da ideia, tá? Qual que é o setor que vocês estão desenvolvendo o projeto? Vocês vão abrir aqui, ó, vai ter várias... Você abre aqui, ó, informação e comunicação. Dentro de informação e comunicação, telecomunicações. Vai ter várias outras caixinhas. Aí vocês vão ali e escolhem o que vocês quiserem. O que mais se relaciona com o projeto de vocês. Vocês têm que olhar isso daqui bem com cuidado, tá? Porque lá no outro vai depender do que vocês colocarem aqui. Dica, gente. Geralmente é por aí que eles vão achar os avaliadores de vocês, tá? Geralmente, as fundações de amparo, quem comanda esse tipo de edital, eles têm que depois procurar um avaliador que conhece do negócio de vocês. E aí eles vão em algumas temáticas. Vocês estão colocando a temática do projeto agora, a área, setor que ele está relacionado. Por isso que é bem importante relacionar com uma área tem muito afim. Então não adianta eu falar que eu tenho um software
e eu colocar uma área de engenharia, uma coisa muito genérica, porque a engenharia de software está lá dentro, porque se eu colocar genérico e colocar engenharia, pode ser que eles coloquem com engenheiro físico, e aí ele não vai saber do meu projeto. Então, cuidem, coloquem bem específico o que tem a ver com o projeto de vocês, tá? Na dúvida, procurem empreendedorismo, inovação, administração, alguma coisa ampla que tenha a ver com startups, que também vai ser um avaliador que vai ser generalista, não é ruim, tá? Aí tá. Aí vocês preenchem aqui, eu não lembro nem o que eu coloquei, por isso que eu não vou preencher mais nenhum outro para não dar erro lá para frente. Aí vamos para o próximo. Eu coloquei atividades de serviços e tecnologia. Só apareceu esse daqui, que foi o que eu selecionei. Aí eu vou selecionar aqui de novo, porque vai ser o que eu tinha selecionado lá atrás. Só apareceu um. Mas às vezes vai aparecer mais de um, dependendo do que vocês forem colocar lá. Aí aqui vai ser a área, setor, que vocês vão submeter o projeto de vocês. Aí aqui vocês vão parar, aqui nos dados gerais, porque é aqui onde vocês vão colocar todo aquilo que vocês estão falando, que a gente falou lá do projeto e do edital. Então aqui é descrição do conceito do produto, do serviço. Aí aqui vocês vão colocar a descrição do conceito do produto, do serviço. Pode falar, Thiago. Não, só complementando, olhem que não dá para esticar essa aba e vocês colocarem para ver o texto completo ali dentro. É um sistema meio travado. Então, se eu colocar um texto de 9.000 caracteres, ele vai abrir uma aba que vai correr para baixo, mas eu não vou conseguir visualizar o texto inteiro. Por isso que é tão legal depois que vocês copiarem, colarem todo o texto ali, botarem para imprimir, para vocês verem como ficou o texto no final, entendeu? Porque ele é meio engessado mesmo, tá? Isso é normal dessas plataformas de subvenção. Então, vocês não vão conseguir ler todo o texto de uma vez, ele vai ficar meio quebrado, e para acontecer um erro, como a gente comentou, de eu colar, e aí sem querer, não for todas as palavras que eu queria, etc., isso é melhor colocar para imprimir, tá? Ou, por exemplo, se vocês colocarem 10.000 caracteres ali, só permite 9. Só vai 9, vai cortar no meio do texto. Então, imprimam, coloquem para imprimir antes de enviar, tá? Para vocês verem como ficou. Na verdade, sim, se vocês colocar 10.000, não vai permitir ir para frente aqui, tá? Não vai. Mas assim, utilizem até aqueles contadores, né, de palavras, antes de vocês colocar. E é aqui, descrição do conceito do produto e de serviço, problema que se propõe a solucionar, estágio atual de desenvolvimento, produto e serviço, público-alvo do produto e serviço, oportunidades de mercado, especificação de potenciais concorrentes, explicitação da inovação, plano de divulgação do produto e do serviço, link do YouTube, do vídeo, do proponente e equipe, que aí é aquele vídeo da equipe, link do vídeo da proposta. Aqui tem um ponto importante, gente. Tá vendo ali, ó? É link do YouTube ou do Vimeo. Só há duas plataformas que eles vão aceitar que vocês subam os vídeos. YouTube e Vimeo, tá? Então, se vocês ainda não têm, tem que ter uma conta no YouTube, simples de fazer, subir um vídeo lá e colocar público. Por favor, botem público, porque eu também já vi em propostas que a gente recebe, o pessoal sobe o vídeo, daí o avaliador vai acessar, ele tá como privado, o avaliador não vai conseguir avaliar, vai considerar que vocês não enviaram, tá? Mesma coisa para o Vimeo, então só cuidem com esse detalhezinho de colocar o vídeo como público, tá? Depois da etapa do edital, vocês podem deletar, não se preocupem, não precisa deixar o vídeo lá, mas durante o processo pode, né? Tem que estar ali. E não pode ser um vídeo dentro de um drive, certo? Outros editais permitem que vocês mandem um vídeo dentro de um drive compartilhado. Aqui eles estão sendo muito claros que é YouTube ou Vimeo, tá bom? E aí aqui o orçamento, membros da equipe, aí aqui todos os membros, lembrando, precisam estar cadastrados, e aí aqui a especialidade, tá? Cada especialidade, e as palavras-chave do projeto, tá bem? São 4 palavras-chave, tá? E aí, aqui você está o cerne do projeto de vocês. Pode falar, Paula. Só dando uma dica para que o Thiago falou sobre a questão do vídeo, quem não se sentir tão confortável, é possível no YouTube você colocar o vídeo como não publicado.
Então, só quem tem o link vai ter acesso, não vai ser um vídeo que qualquer pessoa vai buscar e acessar. É uma Mas é opção. aberto. Então, cuidem. É Não, aberto. não Qualquer pessoa com publicado, link mas é acessa. isso. Mas eu não consigo buscar pela busca do YouTube, eu preciso do link. Fica uma dica. E aí, pessoal, a gente vai para o próximo passo, que aí aqui é o orçamento. Aqui no orçamento, vocês precisam vir com o que vocês têm, né? E aí aqui vocês vão clicar nesse maisinho aqui, tá? Nesse maisinho aqui, vocês vão colocar lá, aí não sei, vamos colocar ampola. Opa. Vamos colocar, sei lá, 2 ampolas. E aí, unidades. Não, aqui é o total. Ah. E o valor unitário que ele vai pedir, vou colocar aqui é R$10. O valor total vai dar... Enfim. Aí tudo tu tem que gravar. Gravou? Tudo que tu fizer, tu tem que gravar aqui. Beleza. Mas aqui eu tenho que anexar. Aí vou aqui, e aí vou lá pegar e anexar, tá? Se vocês não anexarem aqui, não vai contar, tá? Eles não vão olhar. Então, tudo que vocês forem fazer, vocês têm que anexar aqui com... sei lá, vou anexar qualquer coisa aqui. Um PDF com orçamento ou um Word, né? Tem que ter algum documento que comprove aquele valor. Essa é a parte mais chata do edital, tá, gente? Essa parte do cronograma, de colocar os itenzinhos, uma escolha manual, um por um, isso realmente é a parte mais chata. Por isso que a gente está sempre falando, quando conseguirem simplificar, para menos compras, menos contratações, fica mais fácil para vocês, tá bom? Tentem fazer isso para facilitar um pouquinho a vida de vocês. Deixa eu ver. Aí aqui tá. Mandei ali qualquer coisa. E aí, vamos ver se eu vou conseguir para o próximo. Beleza. Fui para o próximo. Anterior. Aqui tá o orçamento resumido. Só que aqui eu não coloquei nada das informações... Ixi, vou ter que voltar. Que eu não coloquei nada das informações do PJ, nada. Eu só coloquei lá os valores. Eu não coloquei as informações do CNPJ deles, nada. Então, eu vou ter que ir lá voltar. Vocês vão conseguir dentro da plataforma ver o orçamento consolidado. Aí ele já vai somando ali automático, mostrando quanto está em cada macro rubrica, vamos dizer assim, quanto que está em serviços de terceiros, quanto que está em materiais, quanto que está em diárias, ele já soma meio que automático, tá? A parte realmente mais chata do edital é ter que colocar um por um e ter que colocar os comprovantes, etc., de cada compra que vocês vão fazer, tá bom? Isso. Por isso, já tentem começar a fazer isso quanto antes, para não colocar isso no último dia. Isso demanda um pouquinho mais de tempo, tá? Tiago, Aqui todo tem aqui, edital de ó, subvenção despesa vai... até de importação, ó. Se é ele é produto bem amplo. importado ou não. Todo Material edital de subvenção nacional. vai ter isso? Todo edital de subvenção, em teoria, vai ter essa etapa chata, tá? Então, já se acostumem que faz parte para vocês receberem um recurso lá na frente que vai ajudar o projeto de vocês. Então, depois a gente pega a prática, tá? Nossa equipe aqui já se acostumou com isso, a gente tem sempre ajudado o pessoal a se acostumar, a entender como fazer. Então, nesse início parece um pouco complexo, mas a gente está fazendo a gravação e vai estar nas 2 lives, na segunda e na terça, para ajudar vocês também com isso, se tiverem dúvidas. Agora eu consegui chegar na parte do cronograma, porque eu não tinha feito não tinha conseguido chegar nessa parte aqui. Agora vocês viram aqui que chegou na parte do cronograma, né? Vocês viram? Aqui, ó, planilha cronograma. Aí ele dá essa planilha aqui. Aí qual que é essa planilha? Vou compartilhar com vocês.
A planilha que ele encaminhou foi essa daqui, ó. Vocês vão ver que é diferente daquela que está no edital, tá? Então, aí vocês vão preencher também com as atividades, aqui tudo, o ano certinho. Vão colocar qual que é o programa, o projeto, como tá no de vocês, só que daí para adequar para essa planilha aqui. E aí vocês vão lá e vão baixar ela, né, colocar em PDF, e aí vão colocar de volta lá no sistema, tá? Para daí ir para o cronograma. Aí a gente volta aqui. Só que daí ele não vai mais me deixar ir para frente, porque eu não vou anexar a planilha. E aí depois vai ter só a equipe. Aí vocês vão ter que colocar as informações da equipe lá na frente. Nesse outro daqui. Aí a equipe, aí aqui o próximo é os documentos. Aí aqui vocês vão ter que colocar todos os documentos do edital, em formato de PDF, tá? E aí depois vocês vêm aqui em salvar rascunho, e aí vocês vêm em imprimir. Tudo que a gente fez vai estar aqui, ó. Aí vocês imprimem, tá aqui. Aí vocês revisam tudo. E aí sim, depois vocês mandam, tá? Aí aqui vai estar todo o projeto de vocês revisam tudo e aí vocês encaminham, tá bem? E aí o documento que o avaliador vai receber para avaliar depois vocês, tá? Por isso que é tão interessante ver como ficou o texto, se não ficou confuso, se não juntou 2 trechos, sabe? Ver se está tudo certinho, porque é como ele vai receber para ler o proposta de vocês. A parte boa do sistema da FAPERJ é que ele não deixa avançar se tiver algum problema, tá? Então, ele não vai deixar submeter se estiver faltando algum documento, alguma questão, certo? E vocês a todo momento podem salvar e testar como ficou e tal, então vocês conseguem ir fazendo enquanto estão adicionando as questões no sistema. Então, pessoal, o que pode desclassificar vocês, né? As questões ali de elegibilidade, que o Thiago falou lá no início, tá? Atentem-se para aquilo. Os objetivos do edital, questão de coerência no projeto, ele precisa estar coerente com tudo que vocês falam, e os dados, e o que vocês estão solicitando, o porquê vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo. O preenchimento do formulário, né, ele precisa estar completo e também bem preenchido, e a apresentação daí dos documentos e o link do vídeo, com o link, conseguindo abrir o link do vídeo, e os documentos também, olhem se o tamanho dos documentos PDF, se não vai ficar muito grande, se está dando para carregar dentro do sistema ali, olhem para isso, tá? O que a Isa quer falar com coerência, gente? Não adianta falar que vai comprar um material, um equipamento que não tem nada a ver com o projeto, ou que vai fazer uma contratação de um serviço que não tem nada a ver com o projeto. Então, não adianta falar que meu desenvolvimento vai ser de um software, de um aplicativo, depois eu falo que eu vou contratar uns profissionais para desenvolver sensor, ou desenvolver, sabe, uma coisa totalmente contrária. Isso não é coerente com o objetivo do projeto. Então, a parte de orçamento tem que ser relativa ao objetivo do desenvolvimento, e os objetivos, como a gente falou, do edital mesmo, que é ideação, que é validação. Então, não adianta vocês colocarem que já estão com tudo desenvolvido, eles vão considerar que vocês já estão prontos, que não precisam do edital, tá? Cuidem com essas questões. Thiago, quer falar sobre os próximos passos daí? E só dando um retorno, então, sobre tudo que a gente já fez e quais são os próximos passos do edital. Então, a gente começou lá no final do mês passado, no início das inscrições, a fazer os primeiros webinars de esclarecimentos, tá? A gente está fazendo agora, desde o início da submissão, do início de abril, o acompanhamento do fluxo do desenvolvimento de vocês, fazendo divulgação, aqueles que estão nos enviando as propostas, né? A gente está fazendo revisão, vai continuar fazendo isso. Então, de novo, temos um sprint de revisão até o final do fim de semana. Então, mandem quem mandar, a gente vai conseguir em tempo revisar para vocês, tá? Na segunda-feira e na terça, então dia 28 e 29, das 9 às 10 da manhã, a gente vai abrir uma chamada como essa. Se não entrar ninguém, a gente vai estar aqui. Se entrar alguém, a gente vai conversar. Então, a gente vai disponibilizar 2 horas ali, uma na segunda, uma na terça, para tirar dúvidas com quem precisar. Acho que a Otávia também vai estar no parque, né, Otávia? Para quem precisar ir lá no Parque Tecnológico também conversar.
durante esses dias para tirar as dúvidas. Estou com problema na plataforma, não consegui isso aqui. A gente vai ver como a gente consegue ajudar vocês nesse sprint final, tá? E links para esses dois momentos a gente vai enviar junto com o resumo dessa conversa aqui, com o vídeo, com a apresentação. Então, não se preocupe em relação ao link, tá? A gente vai mandar por e-mail para todo mundo que está aqui, quem se inscreveu aqui nesse webinar. Se vocês apareceram agora sem se inscrever, coloquem o contato de vocês aqui no chat para a nossa equipe conseguir pegar e enviar também para vocês. Dúvidas para correção do projeto, ou qualquer dúvida para ver se a gente consegue apoiar vocês em alguma dúvida, uma questão, 2 e-mails, um e-mail do Parque, um e-mail da Paula, da nossa equipe aqui da CERT. Assim que receber, a gente vai estar em encaminhamento para ver como é que a gente pode apoiar. Mas o ponto principal que eu vou reforçar de novo, a gente não vai conseguir, por volume, revisar correndo na terça-feira. Mandem para a gente durante o fim de semana, por favor, tá? A revisão ajuda bastante, a gente dá umas dicas de onde que falta mais informação, onde vocês podem melhorar, aproveitem isso, tá? Para chegar na terça-feira, no dia 29, e vocês conseguirem colocar tudo na plataforma, ou até antes, se for possível, tá bom? Então, enviem para a gente e aproveitem os 2 horários que a gente está disponibilizando na segunda-feira, online, mais o tempo presencial no parque, caso vocês consigam combinar ali com uma equipe presencial. Otávio. Olá, pessoal. Como o Thiago falou, então, aqui o parque nós estamos à disposição. Temos o coworking para quem tem dificuldade por causa de aparelho, computador e tudo mais. Temos os computadores aqui disponíveis também. Amanhã estaremos disponíveis também o dia inteiro, segunda e terça-feira, para ajudar vocês a preencherem também os formulários, para ler também, nesse meio período, fazer uma introdução do projeto, para passar para a Fundação CERT. Como o Thiago falou, eu venho reforçando para vários aqui por mensagem, enviem até o fim de semana, para que eles tenham tempo hábil. Não vai adiantar enviar na segunda-feira, no final da tarde, porque é um texto mais denso para ser lido e revisado, e a gente também não quer fazer um trabalho pela metade, né? Então, é um extra, é uma ajuda para que vocês submetam esse projeto. Então, peguem isso com bastante carinho, escrevam o projeto de vocês. A gente gostaria muito de ver vocês passando na primeira, para a segunda, terceira etapa e conseguindo o recurso financeiro. Então, abracem essa ideia e nós ficamos aqui também à disposição. E não esqueçam de enviar os projetos até 27/4. Dúvidas, pessoal? Manuel? Eu tenho uma dúvida. Quando a gente vai... pelo que entendi, né? Quando a gente for submeter o cronograma e o orçamento, a gente vai precisar mandar também um arquivo contando os valores e os dias, né? Esse arquivo precisa ser no modelo do Parque Tecnológico ou a gente pode fazer um modelo de PDF ou algo diferente? Só para eu saber como fazer. Só para entender, Manuel, qual valores? Deixa eu entender. Do cronograma de atividades, você diz? Quando a gente for enviar o cronograma Isso. e o orçamento, eles têm que ser enviados além do site, né, do sistema do FAPERJ, como anexo também. Como é que eu faço isso, esse modelo? Eu posso pegar o modelo de vocês e enviar esse modelo? É o modelo do edital. A gente colocou... Eu vou pedir para o pessoal compartilhar o link da pasta, acho que tem, né, Paula? Aqui com o documento do edital. Tem que ser aquele perfeito. oficial, tá, Emanuel? A gente elaborou alguns para ajudar vocês a montar um exemplo, tá? Mas tem que ser o oficial do edital. Que é aquele que a Isa mostrou ali. Maravilha, perfeito. Obrigado, viu? Eu vi uma dúvida aqui sobre onde colocar ou utilizar os recursos, tá? Atentem bastante ao edital, que o edital permite como item financiado. Tá? Então, ele permite material permanente, equipamentos, permitindo até a compra de celular, smartphones, etc. Isso é uma coisa legal desse edital. Permite obras de infraestrutura, permite instalações, permite encargos e depósito de pedido de proteção intelectual, então é uma coisa interessante. Passagens e diárias, serviço de terceiros e pessoa jurídica, né? Material de consumo e despesas com importação. Tá? Então, esses são os principais itens que são financiáveis. Tá?
Diogo? Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. É uma dúvida que logo no começo da submissão do fomento, a gente tem ali instituição barra empresa. E logo ali tem as questões sobre nome, unidade e departamento. Só que quando eu vou aplicar o nome, seja da minha startup ou do meu projeto, ele já limita isso para instituições e nomes já existentes. Ou seja, por exemplo, se eu coloco Diogo, não aparece. Eu estava com dúvida do que realmente colocar ali, se pode colocar o nome do projeto. Eu consigo te responder, Diogo. Se você ler o manual do CISFAPEG, tem lá um campo que fala que é só você enviar um e-mail para a FAPEG e eles já fazem o cadastro. Eu fiz o cadastro aqui do CNPJ da Prefeitura, que é o do Parque Tecnológico, foi em menos de 24 horas eles já me deram retorno. Tá? Mas tem que fazer logo, esse é o ponto. Se você enviando hoje, Tá? até amanhã, no final da tarde, já está habilitado, eles já te mandam os campos, se eu não me engano, eu posso dar uma olhada aqui, mas já manda de vez no e-mail o seu CNPJ, os dados que você tem empresariais, porque provavelmente é isso que eles vão estar pedindo. Então, pede que você gostaria de fazer o cadastro da sua empresa no CISFAPEG, já manda os dados, menos de 24 horas. A nossa experiência aqui do parque da sede está sendo essa, que eles respondem bem, bem rápido. Dúvidas sempre por e-mail, eles têm respondido realmente em menos de um dia, eles não estão aceitando o telefone, tá? Outro ponto que eu estava falando dos recursos, gente, tem uma coisa muito, muito legal, vou até copiar aqui no chat, que é a questão de que esse edital, ele permite valor de subsistência, então um valor de 1.200 mensal para manutenção própria, um auxílio. Então, vocês podem colocar, pedindo esses 1.200 mensais durante o projeto, totalizando no máximo os 14.400 ali que eu coloquei, tá? Que é um apoio ao empreendedor, como se fosse uma bolsa, é um auxílio de subsistência. Outro valor muito fácil de pedir, não precisa de comprovante, etc. Então, esse é um valor legal para vocês colocarem também, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Acho que não. Pessoal, vamos finalizando então. Lembrando que a gente vai enviar para vocês toda a gravação, a apresentação, os links para as lives, não lives, né, mas para o espaço para a gente discutir e ajudar vocês na segunda e na terça. O parque, quando a Fundação CERT, estão disponíveis para vocês mandarem os textos, dúvidas, segunda e terça, até lá, amanhã também, obviamente. A gente está aqui apoiando vocês nesse sprint final, tá? Não deixem de submeter, são 250 vagas. Depois disso, vocês vão ter mais algumas semanas, mês, para melhorar os projetos, para competir por aquelas 150 que vão ser premiados com recurso. Então, o importante agora é participar, tá? E a grande dica que a gente está falando é já entrar na plataforma, já testar, já começar a colocar tudo lá para não deixar para a última hora, tá bom? Diga, Paula. Vou pedir, por favor, a gentileza de vocês só preencherem um formuláriozinho de presença aqui, 2 minutinhos, só ali colocar o nome para marcar a presença para a gente ter esse controle. Quem puder, tá ali no chat. Obrigada, viu? É isso, Otávio. É isso. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Qualquer dúvida, o contato aqui do parque está à disposição. Estava ali já a Paula, acho que foi a Paula que mandou já aqui no chat, o e-mail, aqui presencialmente no parque também. Eu sei, o professor Rômulo está aqui presente, o Cefet também está fazendo também essa ação também com os projetos. A gente fica à disposição, qualquer coisa é só entrar em contato com a gente, e sucesso para todos vocês que estão submetendo projetos. Obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau. Boa tarde ainda. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Boa tarde. Obrigado aí. Pronto. Pronto. Terminar a gravação, Paula? Eu vou fechar aqui agora. Peraí. Muito bem.